Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu caro irmão, minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando hoje o mês de junho, que é um mês dedicado de modo especial ao Sagrado Coração de Jesus. Depois de celebrarmos o mês de maio, celebrarmos de modo especial Nossa Senhora, honrarmos de modo especial a Virgem Maria durante o mês de maio, nós somos convidados para, durante o mês de junho, voltar o nosso olhar para o coração de Cristo. Então eu gostaria de compartilhar com você, durante todo este mês de junho, com a graça de Deus, cada dia, uma pequena reflexão sobre o Sagrado Coração de Jesus, como um tributo de amor ao coração que tanto nos ama e uma maneira de nós incentivarmos mais na nossa vida o amor ao Sagrado Coração de Jesus, a devoção ao coração de Jesus. Eu gostaria de propor para nossa reflexão que nós meditemos cada dia durante este mês as invocações da ladainha do coração de Jesus. Nós sabemos que na igreja nós temos muitas ladainhas, muitas formas litânicas de rezar. As ladainhas são coletâneas de invocações ou de mistérios da vida de Cristo, ou de mistérios e títulos de Nossa Senhora, ou invocações dos santos, ao mesmo tempo que nós vamos implorando a intercessão dos santos, a misericórdia de Deus sobre nós. Então nós temos, entre muitas ladainhas aprovadas e recomendadas pela Igreja, a ladainha do Sagrado Coração de Jesus. E uma primeira reflexão, até diria uma primeira curiosidade da ladainha do Coração de Jesus, é que nós temos 33 invocações que nos fazem lembrar, nos fazem pensar nos 33 anos da vida de Cristo. Ou seja, através das invocações da ladainha do Coração de Jesus, nós somos convidados a meditar na vida de Cristo, que desde a sua encarnação até a sua ressurreição foi vivida por nosso amor, para a nossa salvação, para nos reconciliar, para nos conduzir ao Pai. Pois bem, vamos iniciar com a primeira invocação da ladainha do Coração de Jesus. Nós dizemos: Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno. Nós vamos ver que as 3 primeiras invocações desta ladainha fazem referência à Santíssima Trindade. A que vamos considerar hoje faz referência ao Pai, a que vamos considerar nos dias seguintes vão fazer referência ao próprio Filho e ao Espírito Santo. Hoje, então, nós meditamos sobre esse título da ladainha do Coração de Jesus, essa invocação: Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno. Nós sabemos que a grande mensagem do Evangelho é essa: apresentar-nos Jesus, que é o nosso Salvador, mas que é o Filho de Deus. A grande profissão de fé de São Pedro foi essa. Quando Jesus perguntou qual era a opinião dos discípulos sobre ele, depois de perguntar a opinião do povo, perguntou a opinião dos próprios discípulos, e São Pedro, então, como o próprio Jesus diz, falando por aquilo que o Pai lhe revelou, São Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E São João, no seu Evangelho, começa nos lembrando que no princípio era o Verbo, e que esse Verbo, o Filho de Deus, se fez carne. Ou seja, assumiu uma natureza como a nossa. E ao assumir a nossa natureza, ao assumir a nossa carne, um corpo como o nosso, Jesus também quis ter um coração. De modo que o coração de Jesus, aquele coração que pulsou durante 33 anos em seu corpo, durante a sua vida, aquele coração que foi aberto, rasgado na cruz, foi transpassado, de onde saiu o sangue e a água, é o coração que pertence ao Filho de Deus. Jesus é uma pessoa divina, e por isso que o seu coração é um coração divino. Jesus tem a sua natureza humana e a sua natureza divina, mas uma única pessoa, a pessoa de Jesus, é a pessoa do Filho de Deus. Jesus, portanto, o coração de Jesus é o coração daquele Filho que o Pai nos enviou, como nos diz também o Evangelho. Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho unigênito. Esse Filho que o Pai nos enviou assumiu a nossa natureza, quis ter um coração como o nosso, para nos amar com um amor também humano como o nosso, mas um coração que pertence
ao Filho de Deus. Portanto, ao rezar essa primeira invocação da ladainha, nós somos convidados a lembrar que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do Pai eterno, é o Verbo que existia desde todo sempre junto de Deus, mas que veio até nós, que se fez carne, que assumiu a nossa natureza e que assumiu um coração como o nosso. Coração de Jesus, Filho do Pai eterno, tende piedade de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.